agora. Marcelo Novaes está na casa dele. Quero trazer o Marcelo aqui. Marcelo Novaes, tá certo? Marcelo, o Sam e a sua mãezinha. Lembra que aquele trato que eu fiz já não será possível. Marcelo, tudo bem, querido? Como é que vai? Pode abrir o áudio, tá, querido? Bom dia, estamos reunidos aqui na casa da mãe desde cedo, né? Desde cedo, vocês estão aí desde as 4 horas, né? Desde as 4. Eu quero que a irmã do testemunho apareça definitivamente só depois, tá bom? Depois do vídeo que nós vamos passar aqui. Por enquanto, eu gostaria de trocar uma ideia com vocês. Marcelo, nós vamos direto a alguns pontos para recapitular aqui para os irmãos que não conhecem o testemunho de vocês e depois chegar no evento que ocorreu sexta-feira, dia 12, com vocês, e que nós queremos compartilhar com os irmãos. Esse mais um dos milagres que a sala tem presenciado pelo poder do Espírito Santo. Você estava fora da igreja, né, Marcelo? Sua mãe orava por você há muitos anos, e aí seu irmão estava numa busca grande pelo Espírito Santo, não frequentava mais a igreja, decidida a não frequentar mais a igreja, mas buscava orientação, e você estava num processo de busca com a sua mãe, havia cultos, mas não havia uma relação. E há pouco tempo você se rebatizou junto com o Sam, junto com a sua esposa, nós mostramos isso aqui, fizemos o seu testemunho. Sua busca continua, Marcelo, intensa pelo Espírito Santo? Sim, um dos grandes motivadores, né, do nosso retorno e o batismo foi justamente a evidência hoje que a Igreja Adventista tem dado, né, a questão dessa busca diária pelo batismo no Espírito Santo. Inclusive, né, sendo essa uma das suas crenças fundamentais, né, e ao longo da história nossa na igreja, até nossa saída e agora retorno, né, o Espírito Santo parece que dentro da igreja sempre era tratado como algo não muito evidenciado ou como uma força, né, e a partir do momento em que nós descobrimos, né, nas nossas buscas pessoais aqui, nos nossos cultos, pôr do sol com a minha mãe, e a gente já buscava, né, o Espírito Santo como Deus conosco aqui na terra, promessa de Jesus para nós, né, nós começamos a ter esse contato mais diário, clamando aí pelo batismo no Espírito Santo. À época, né, como no primeiro testemunho, né, o meu irmão sempre muito mais clemente, buscando mais, né, de maneira mais evidente o Espírito Santo, né, chegou a percorrer as diversas outras denominações, do ponto de vista mesmo da busca, né, pessoal, como grandes pastores aí que fazem essa busca também de maneira mais evidente. Até que descobrimos, né, a Sala 57 como sendo, né, um canal, né, específico da nossa igreja, né, que também clama pelo batismo no Espírito Santo. Isso só fortaleceu, né, a nossa crença nessa igreja profética, que é a igreja adventista, e acreditamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e hoje com todo o nosso entendimento, que os dons espirituais, né, conferidos por Jesus Cristo através do Espírito Santo, eles estão presentes na nossa igreja. E nós louvamos ao nosso Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, né, por estar presente cada vez mais, reavivando a nossa fé, mostrando que o nosso Deus da primeira aliança é o mesmo Deus, né, da segunda aliança, e ainda com bastante evidência, porque é o Espírito Santo conosco aqui na Terra. Marcelo, você hoje dá estudos bíblicos e se tornou um missionário promovendo a pregação do Evangelho. Você é um profissional liberal, tem uma empresa, você tem dado estudo bíblico, você é psicólogo formado e você tem até voluntariamente, né, atendido muitas pessoas. Sua vida mudou, né, Marcelo, nesse sentido, e você percebe o quanto Deus tem te usado, né, filho? Mudou completamente. Hoje eu atendo em torno de 10 a 12 casais da igreja, né, pela Sala 57, voluntariamente, né, porque eu acredito, como Deus, o Espírito Santo, tem conectado pessoas através da Sala 57, eu tenho utilizado como instrumento, eu me colocando como instrumento profissional psicólogo a serviço de Deus, né, não cabe aí cobrança de honorários psicológicos para nenhum dos atendimentos que advém da Sala 57. Eu atendo voluntariamente e oro com os meus pacientes da sala, né, e é interessante, pastor, que o Espírito Santo é o principal veículo transformador nas psicoterapias. Né? E aí eu poderia citar todos os casos, né? Personalmente eu não vou citar o nome das pessoas, mas quem está me ouvindo aí, né, os pacientes que eu estou atendendo de Portugal, muita gente aí, né, do Nordeste, do Sul do país,
né, sendo transformados. Eu digo, olha, não agradeço ao psicólogo Marcelo, agradeço ao Espírito Santo de Deus, né, que é o principal, né, psicólogo hoje nas intervenções. É ele que restaura, é ele que modifica, né, e reestrutura os pensamentos. Né? Então, orar com o cliente, né, com o paciente no início da sessão, psicoterapia, e terminar com oração, né, o Espírito Santo atuando durante toda a semana, né, e durante todo momento com os pacientes, tem sido transformador na minha vida profissional e na vida deles. Isso é lindo, nós temos vários psicólogos aqui, o Marcelo optou por não cobrar, isso é muito legal, e tem outros psicólogos aqui que atendem pessoas da sala e cobram um valor muito diferente do que seria uma sessão normal para aquelas pessoas carentes, que não têm condições, de acordo com a possibilidade desses psicólogos. A gente agradece a participação e essa disponibilidade. Você tem um irmão chamado Sam, Marcelo? Dá uma chamadinha, por gentileza. Deixa eu conversar um pouquinho com o Sam agora. Sam, chega aqui, querida. Bom dia, Sam, tudo jóia? Bom dia, pastor Vai. Tudo bem, graças a Deus. Então, você fazia parte de um time que havia se decepcionado com a igreja. Você me disse que você já entendia o ministério, tinha o desejo do Espírito Santo antes, e você sentia uma ausência na estrutura da igreja, não do Espírito Santo em si. A igreja ensinava sempre ensinou o Espírito Santo, mas sentíamos a falta da verbalização, da vida, da procura de uma vida prática, e você sentiu falta disso. Se afastou do corpo, não frequentava mais a igreja, e eu lembro que você disse que tomou a decisão de não frequentar mais a igreja, foi isso? Certo, eu fiquei por um tempo sem frequentar a igreja adventista, mas nunca deixei de amar ou rejeitar os ensinos da igreja adventista como a verdade de Deus, uma verdade revelada na Bíblia pelos espíritos de profecia. Né? Eu sempre tive a igreja adventista como a igreja mesmo, aonde que eu sentia bem frequentar a igreja adventista, amava ser membro da igreja adventista, mas, de qualquer forma, eu acabei me afastando e fiquei ausente. Né? Não fui membro de nenhuma outra denominação nesse período, mas eu continuava sempre buscando em casa, junto com minha mãe, e ficava sempre apaixonado pelo Espírito Santo de Deus. E eu sentia falta, muitas vezes, da igreja não falar tanto no Espírito Santo, não evidenciar tanto o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, eu tenho certeza, ele tem que ser o principal, a pessoa principal dentro da igreja adventista. E eu sentia um pouco essa falta, né, de ser falado. Eu comecei essa busca, né, de aprender mais sobre o Espírito Santo e cada dia fui me apaixonando mais pelo Espírito Santo. Sam, a igreja sempre ensinou o ministério do Espírito Santo, né? Nossa teologia a respeito do Espírito, como nossa teologia de forma geral, é muito precisa, muito bíblica, muito bíblica. Faltava-nos a linguagem mais prática do Espírito, e graças a Deus, não é só na sala 57, existe muito despertamento a respeito do estudo da vida prática no Espírito em muitos lugares da igreja adventista no mundo, e eu sei que é Deus preparando o povo para essa última grande fase antes do advento de Jesus Cristo, certo? O Sam estava procurando isso, e aí você entra na sala, né, Sam? Sim, eu, na minha busca aqui, pessoal, né, e diária, eu me apegava cada vez mais, né, ao Espírito Santo de Deus. E nesse tempo, eu, sem falar com um amigo meu que mora em Portugal, né, dessa busca que eu estava tendo, intensa, né, eu não falei com ele, e de repente, ele me mandou o link da sala 57. E quando ele mandou o link da sala 57, eu fiquei muito feliz, porque eu vi na sala 57 aquela busca e aquele anseio que eu estava tendo com muitos outros irmãos e muitos outros pastores da igreja adventista. Então, eu falei assim, eu estou no lugar certo, né? E só acrescentou, né, a sala 57 naquilo da busca que eu já estava. Então, você me relatou, filho, uma experiência que você teve enquanto você buscava essa presença do Espírito Santo, que você estava orando e você, literalmente, naquela oração, percebeu a presença de Deus e você chegou à conclusão que, naquele dia, pela sua busca, você havia sido, de forma graciosa e bondosa, batizado pelo Espírito nessa experiência individual. Você pode falar um pouco para a gente sobre esse dia? Sim, eu estava acordando já há bem uns 3 ou 4 meses, no mesmo horário, sempre às 2h21 da manhã. Não era nem mais nem menos, sempre às 2h21. Eu podia olhar o horário
no relógio, que era 12h21. E nisso, eu estava sempre pedindo, quando eu acordava esse horário, eu orava e pedia ao Senhor, né, que me batizasse no Espírito Santo. Aí, passado um tempo, eu orei e voltei a deitar para dormir. E nisso... Isso, Sam, desculpa te interromper, isso antes da sala, né? Isso antes da sala 57. Antes de eu assistir a sala 57. Sabe por que eu perguntei para eles, queridos? Porque não é só a sala que está incentivando isso, ou só nós da sala que descobrimos que temos que ter essa busca. Existem muitos e muitos outros, como o Sam, que acordam de madrugada com o desejo de ter um encontro e o batismo com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo. É um exército, irmão. Jesus está voltando, e ele precisa ter um povo para esta última geração, e este povo será o que estará selado com o Espírito, na madrugada, buscando todo dia. Por isso que eu separo isso aqui, que é muito importante. Aí você estava na sua busca, e você percebeu que o Espírito de Deus, carinhosamente, lhe deu um abraço aquele dia. Isso, muito forte a presença do Espírito Santo, e foi uma coisa tremenda, impactante, que eu não conseguia parar de falar, né, sobre o assunto durante muito tempo, porque foi uma coisa muito forte que aconteceu. Foi nessa madrugada que eu tomei a decisão de retornar para a Igreja Adventista como membro. Aí você entra na sala, percebe que você não está sozinho, Marcelo vem junto, Deus restaurando a vida do Marcelo, a sua, religando não só a Deus todo o processo, mas também à igreja, que nós acreditamos que a Igreja Adventista é a Igreja de Deus na Terra, com propósitos específicos, e vocês novamente se uniram através do batismo, e nós mostramos aqui o batismo de vocês. Sam, segura um pouquinho, quero conversar com a sua mãezinha um pouquinho, ela pode sentar aí no lugar onde você está, por gentileza. Vem, irmã, aqui um pouquinho aqui para frente, deixa eu conversar com a senhora e apresentar a senhora para os nossos amados da sala 57. Queridos, preste atenção no que vai acontecer nos próximos momentos desse testemunho. Oi, querida irmã, tudo bem? Olha, senhora, fala aí. Aí tá bom. Tudo bem com a senhora, irmã? Tudo, graças a Deus. A senhora é adventista há quantos anos, amada? Quase 60 anos. Quase 60 anos de adventismo, né, irmã? Enquanto Marcelo e Sam estavam fora da igreja, a senhora orou demais pelo retorno deles, né, irmã? Orei sim, pastor. Eu orava muitas vezes durante o dia. Buscava de Deus o socorro para trazer eles. E Deus levou a mão profundamente e tirou eles. Trouxe de novo para perto do seu altar. Eu vou perguntar, é uma coisa, é óbvia a pergunta que eu vou fazer, mas eu quero que as pessoas ouçam a senhora dizer isso. A senhora está feliz, irmã, com o retorno do Marcelo, do Sam, e a senhora vê que eles estão numa experiência, numa imersão poderosa. A senhora está feliz com o retorno deles, com a esposa do Marcelo? Muito feliz, pastor. Foi um presente grande que Deus me deu e eles estão entregando novamente para servir ao nosso Deus maravilhoso. Amém. Deus atendeu a oração da irmã. Como é que é o nome da senhora, para todos conhecerem o nome da senhora, querido? Meu nome é Núbia Novaes. Núbia Novaes. Irmã Núbia Novaes. Orou pelos filhos. Por quanto tempo a senhora orou pelo retorno do Marcelo, irmã? Quando eles fora da igreja, eu sempre orei, mas quando fora da igreja foi incessantemente 30 anos, 2, 3 vezes ao dia, durante a noite, muitas vezes. Amado, sabe por que eu perguntei? Às vezes eu estou falando aqui para uma mãe que tem um filho fora da igreja e que está dizendo, mas eu oro tanto e nada acontece. Está acontecendo sim, querido. Está acontecendo sim. Não desista. Pode ser que ele não volte. Ele é autônomo, né? Seu filho é autônomo. Mas as suas orações farão toda a diferença para ele voltar, se ele escolher fazer isso. Se você não orar, a chance dele voltar é menor. Amém. A irmã orou 30 anos pela volta do Marcelo e orou incessantemente pelo retorno do Sam, que ela mora junto com o Sam. A oração de uma mãe, amada, tem um poder extraordinário, tá bom? Continua orando pelo seu filho. Continua orando, leva o seu filho para o santuário. Coloca o seu filho diante do Senhor e diz, resgata meu filho, resgata meu filho. Usa os meios, os mecanismos. No caso do Sam e do Marcelo e da esposa dele, a sala foi fundamental para esse retorno. O Sam já buscava antes, o Marcelo nunca teve uma desconexão completa, mas foi no fundo do poço. E Deus trouxe esse povo de volta. E você vai ver uma coisa agora, queridos, que eu sempre acreditei e acredito que pode vir mais, muito embora não seja a nossa ênfase, a nossa busca, mas Deus é o mesmo hoje, vai ser o mesmo sempre, e é o mesmo do Deus da Bíblia. Irmã Núbia, queria dizer para a senhora que eu amo a senhora, viu? Obrigada.
eu preciso da senhora para ser feliz, viu? A senhora é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, amado? Mas eles voltaram com grandes arautos do rei, graças a Deus. Eles Se tornaram arautos do rei, né, irmã? A senhora percebe diferenças em Marcelo, irmã? Sim, a gente percebe, né? Porque, né, mesmo ter passado por um vale muito profundo, mas Deus se tirou de lá. Amém. E no Sam, a senhora tem percebido mudanças profundas também, né? A gente sente muito que a gente que é mãe está sempre junto, sempre perto, né? A gente vê que muitas coisas. Né? Esta é uma família restaurada pelo Espírito Santo, irmãos. Esses meninos, a irmã, eles estão vivendo em águas profundas. Deus está esperando, querido, olha para mim aqui, ó. Deus está esperando que nós vivamos em águas profundas. Esse movimento não quer trazer você para a madrugada por nada, não. A gente quer que você mergulhe em águas profundas. Sabe por quê? Deus pode fazer muito mais do que Ele faz se nós nos colocarmos no lugar onde Ele pode agir. Quer ver? Você quer ver que Ele pode mais? Escuta só. Irmã Núbia, muito obrigado, viu? Posso chamar o Sam de novo aí? Tá vendo, irmão? Estamos usando uma troca de lugares ali, ajustaram muito bem, parabéns aí pelo ajuste, ficou muito legal, viu? Sam, sexta-feira, dia 12, você e sua mãe, era uma sexta-feira, você estava com a sua mãe e Marcelo, e teria mais uma pessoa. Como é que é o nome da irmã que queria participar do pôr do sol com vocês? Manaira Miranda. Manaira Miranda. Segura aí, não sai não! Segura! Mais um dos milagres maravilhosos da Sala 57 ocorrendo nesse lugar, porque o Espírito de Deus está sendo requisitado e nós cremos que Deus tem poder ilimitado. E aí, Marcelo e a irmã começaram a louvar às 5 horas da tarde, esperando a irmã Naira e Marcelo chegarem, porque eles iam fazer o pôr do sol de sexta para o sábado, para entrar o pôr do sol, o sábado juntos ali. A irmã Núbia e o irmão Sam, louvando ao Senhor, alegres ali, chegou a irmã Naira, que se uniu a eles em louvor e agradecimento, lendo a Bíblia. Chegou então Marcelo e o grupo ficou composto. Qual livro vocês estudaram nesse dia, Sam? Atos, capítulo 2. E vocês estudaram Atos, capítulo 2, foi o dia do batismo do Pentecostes. Isso. Foi o dia de Pentecostes, o dia do batismo do Espírito Santo. Apareceram línguas como de fogo repartidas sobre a cabeça dos discípulos. Pedro pregou um sermão tremendo, 3.000 foram batizados. Eles falaram em outras línguas. Fenômenos extraordinários começaram a acontecer a partir do momento do derramamento do Espírito Santo, porque ele viria trazendo todos os dons para a igreja primitiva e para o cristianismo, para a propagação do evangelho em toda a nação, tribo, língua e povo. Ele traria todos os dons à igreja, todos necessários para a expansão do reino de Deus, como naquele dia, falar em idiomas que eles não conheciam para alcançar todo aquele grupo ali. E aí o Espírito começou a dar dons à igreja para que ela espalhasse. Esse culto de vocês demorou quanto tempo, Sam? Começou às 17 horas, né? Porque eu iniciei primeiro eu e minha mãe, né, aguardando a irmã Naira e o Marcelo chegarem. Aí, logo que nós começamos, uns 15 ou 20 minutos depois, eles chegaram. Né? Aí continuamos louvando, né? E um dos louvores que nós cantamos foi Rude Cruz. Eu me lembro muito bem desse dia, porque eu travar, né? Na hora que começamos a colocar no áudio, né? Para poder cantarmos juntos, travou e falou, não, nós vamos voltar e vamos cantar do início o Rude Cruz todo. E cantamos, e louvamos o Senhor, e continuamos louvando, e depois foi aberta a Bíblia e feita a leitura, né? Do Atos capítulo 2, né, do capítulo todo, e pedimos que o Espírito Santo estivesse conosco neste culto, como em Pentecostes, porque temos a certeza absoluta que o Espírito Santo ele foi enviado por Pentecostes com uma promessa e um presente do nosso Deus, e que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pedimos e clamamos a presença do Espírito Santo e sentimos essa presença do Espírito Santo. Vocês perceberam que o culto, na medida que vocês adoravam a Deus, não estavam preocupados com o tempo, se estavam falando muito ou não, estavam à busca da presença do Espírito, de Jesus Cristo através dele, do próprio Deus. Nos relacionamos com uma trindade, mas o Espírito Santo ocupa um lugar especial hoje, nesse plano da redenção. E eles começaram a perceber, irmãos, a densidade, a tensão daquele culto, né? Eles relatam no testemunho, quando conversamos, que eles percebem nitidamente a presença do Espírito Santo ali,
à medida que eles requerem a presença. É extraordinário. A irmã Naira começa a contar a vida dela e ela começa a chorar, né, nesse testemunho que ela dá no culto. Sim, a irmã Naira, como foi dado a oportunidade de falar, como foi falado, né, que cada um começasse a falar de Deus, né, a verbalizar sem pegar a Bíblia. O que achava de Deus, o que queria que Deus fizesse na vida, né? Aí começou pelo meu irmão, Marcelo, passou por mim, eu disse, como nós tínhamos lido Atos capítulo 2, então eu senti a necessidade de falar diretamente ao Espírito Santo que nos perdoasse, como família, por muitas vezes não ter buscado o Espírito Santo como devíamos ter buscado a vida toda, né? Como deveríamos ter feito. Então, eu fui falando ao Espírito Santo a respeito, né? Que nós sentimos muito por não ter buscado com mais veemência, né? E dado prioridade sempre ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela o Pai, é o Espírito Santo que revela Jesus Cristo, né? É o Espírito Santo que dá vida ao local, né? A tudo. Então, eu comecei a falar isso. Aí passou a minha fala para minha mãe, depois para a Naira. E a Naira começou da infância dela, pedindo a Deus que... Segura. Você vai falar da Naira daqui a pouco. Mas eu quero apresentar a Naira para a sala. A Naira não aparece agora, tá, filha? Você está aí, eu quero que eles conheçam você pessoalmente. Mas eu vou mostrar para vocês um vídeo da irmã Naira, gravado pela Novo Tempo. Ela dá o testemunho dela lá. Dá uma olhadinha, eu quero que vocês conheçam a irmã Naira. Para vocês entenderem a dimensão do poder de Deus, sabe, irmão? Todos os testemunhos da sala são importantíssimos, todos em seu nível. Esse também é mais um no grupo de testemunhos que a sala tem, que são extraordinários. Ouça aí para você conhecer a irmã Naira. E logo em seguida veio o infarto das retinas e eu perdi a visão. Fiquei com 10% da minha visão. Aí fui entubada, né? E os médicos falaram para minha família que não tinha mais jeito. A medicina não podia fazer mais nada por mim. E quando foi em 2014, veio a perda da visão, com a retinopatia diabética. Eu fiquei diabética e não sabia. Tudo foi assim, muito rápido. E logo em seguida veio o infarto das retinas e eu perdi a visão. Fiquei com 10% da minha visão. Não pude mais trabalhar. Em 2016, já totalmente impossibilitada de trabalhar, a minha irmã, eu muito revoltada por ter perdido a visão, por estar dependendo da família. A minha irmã falou assim, vamos passar uns dias comigo lá no sítio, aqui na serra. Estando lá, ela saiu e eu fiquei, já vendo muito pouco. Eu liguei, o rádio dela estava numa outra sintonia, eu mexi no rádio. E ali veio um pastor falando, uma programação de um pastor. E aquele pastor falou de uma maneira que eu parei. Eu estava varrendo, passando pano, e ele falou, eu estou falando com você, que está aí na cozinha agora, lidando porque eu estou falando para você, que está revoltada, porque não pode mais trabalhar devido à enfermidade. Você está acometida de uma enfermidade que te impediu de ser independente como você era. Mas Deus hoje manda te convidar para você se depender dele. Ele falou, ninguém está te vendo, mas Jesus está te vendo. Se você está ouvindo essa rádio ou essa TV, é porque Deus tem um plano de salvação na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Aí eu falei, minha história tem jeito. Em 2018, eu fui acometida de uma enfermidade. Eu tive uma hérnia supurada e eu fui para o hospital, me operaram, mas como já estava uma infecção generalizada, rompimento do intestino, eu fui operada e logo fui para a UTI. Aí fui entubada, né? E os médicos falaram para minha família que não tinha mais jeito. A medicina não podia fazer mais nada por mim. Aí eu fiquei entubada 9 dias. E quem está entubado, ouve. Não tem força para falar, mas escuta. E na troca de medicação, a enfermeira foi trocar o medicamento do tubo e estava ouvindo um hino. E esse hino, o hino cantava assim, eu cuido de ti. Aquela enfermeira terminou, quando ela saiu, que foi para o próximo leito, falou assim, madrugada, novo tempo. Eu falei, pensando, novo tempo, eu vou sair daqui.
porque Deus cuida de mim. Os médicos falaram que só Deus, então é Deus quem vai me tirar daqui. E eu, em pensamento, falei para o Senhor, é o Senhor quem cuida de mim. O Senhor cuidou de mim desde que eu nasci, mas eu nunca atentei para esse cuidado. Mas se o Senhor me tirar dessa UTI, eu quero que o Senhor me leve para um lugar onde pega essa rádio Novo Tempo. Em 2019, uma amiga minha me propôs mudar para aqui, para Praia Grande. E eu vim visitá-la. E chegando na casa dela, aí eu mexer no rádio de novo, falei, esse rádio tá ligado aqui, eu vou mexer aqui para abaixar esse volume, que tá muito alto. Quando eu fui abaixar o volume, mudou de estação repentinamente, e aí estava na programação falando Novo Tempo. Aí eu chorei. E eu gritei na cozinha, falei, Jesus, o Senhor me trouxe para aqui, então é aqui que eu vou morar. Então a Naira hoje, totalmente dependente de Deus, é totalmente outra pessoa. E eu aprendi a buscar em Deus um refúgio para a aflição, para a dor, para a angústia, para a tristeza. Isso tudo eu encontrei ouvindo na Rádio Novo Tempo. Eu tenho certeza que Deus permitiu eu perder a visão na terra para enxergar o céu. Coisa extraordinária, né, queridos? Que coisa extraordinária. Eu perdi a visão na terra para enxergar o céu. A irmã Nária estava na sala dando testemunho desde quando era criança, chora, se emociona muito. Depois que a irmã Naira conta seu testemunho, chora e se emociona, eles se ajoelham para terminar o culto de adoração. O Marcelo ora por volta de 10 minutos. Escute uma coisa, queridos. A oração que Sam havia feito, ele dizia assim, Senhor, nós nos arrependemos, porque nós buscamos muito pouco o Senhor, Deus Espírito Santo. Jesus, provoca arrependimento em nós. Nós queremos agora mais do Espírito, porque queremos pregar o Evangelho, nos entregar nossa vida em sacrifício para a salvação de outras pessoas. Isso estava na cabeça do Sam. Conversei com ele ontem. E aí eles começaram a orar. A mãe deles, a irmã Núbia, não podia ajoelhar, a irmã Naira ajoelha, Marcelo e Sam. Sam, você começa a orar. Eu vou lembrar que você... Lembra que eu falei que você que faz pedido aí, queridos, no chat do Zoom, do YouTube, às vezes não é lido, etc. Deus havia colocado no coração de Marcelo e Sam o desejo de orar pela cura da irmã Naira. Eles haviam colocado isso. Eles diziam assim, ela é tão boa gente. Deus podia curar essa senhora, ela é tão consagrada. E eles colocaram no coração o desejo de orar pela cura dela. E Sam, todo dia, colocava aqui no YouTube o pedido de oração pela cura da irmã Naira. Aí eles se ajoelham no final do culto para fazer a última oração. O Sam começa a orar. O que o Espírito Santo fala para você, Sam? Marcelo orou por 10 minutos, terminou, né? E nisso eu comecei a orar. E quando eu estava orando, né, eu senti a necessidade, né? O Espírito Santo me impressionou, né, que orassem pela cura da visão da irmã Naira. E mesmo que a irmã Naira ela não tivesse esse desejo, porque ela nunca verbalizou que queria voltar a enxergar que Deus fizesse esse milagre na vida dela, mas eu e meu irmão, por amor à irmã Naira, nós estávamos fazendo esse pedido a Deus. E na certeza que o nosso Deus ouvia, e pode ouvir as orações, e pode responder como fez na igreja primitiva e continua fazendo. Eu senti o desejo de impor as mãos nela. E eu fui até a irmã Naira, né? E clamei pelo nome de Jesus, a autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, que as escamas dos olhos delas caíssem, como o apóstolo Paulo, e que ela voltasse a enxergar. Nós sentimos fortemente, mais ainda, a presença do Espírito Santo, né? Porque nós tínhamos certeza que ali o Senhor estava atuando através do nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Você, Sam, você impôs as mãos sobre a irmã, fez exatamente essa oração, que as escamas dos olhos dela caíssem, que ela voltasse a ver, porque o Espírito de Deus disse que você deveria fazer isso, a presença do Espírito Santo. Esses meninos foram trazidos do mundo, reconstruídos pelo Espírito na pessoa de Cristo, hoje estão imersos em uma procura e uma busca honesta para servir a Deus, expandir o reino. E o Sam obedece o Espírito Santo. Quando o Sam faz aquela oração,
A irmã Naira vai falar para a gente, daqui a pouquinho, o que acontece com ela. Ela percebe que o Espírito de Deus começa a agir no corpo dela. O Sam se afasta, se prostra, e eles oram por mais algum tempo, até que aquela situação tomasse um sentido mais tranquilo. Queridos, agora veja que coisa extraordinária. Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus hoje, será o mesmo Deus sempre. Irmã Naira, eu queria conhecer a senhora agora. Sam, deixa ela sentar aí. Olá, pastor Wagner. Irmã Naira, tudo bem, querida? Como é que está? Graças a Deus, melhor que mereço. Melhor, essa frase é da sala. Glória a Deus por isso, né, irmã? Uma grande alegria conhecê-la, viu, querido? Uma grande alegria em conhecê-la. Irmã Naira, quando o Sam, obedecendo aos reclamos do Espírito Santo, impôs as mãos sobre a senhora e com muita fé requereu o poder de Jesus Cristo, eu lembrei do pastor Leide Van Ross, que em depressão, sem conseguir sair de uma cama, disse: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e Deus o curou e o tirou de lá. Esse mesmo poder estava com o Sam, a mesma crença, e quando ele orou e se afastou em oração, que aquela situação toda se acalmou. O que aconteceu com a senhora, irmã? Foi algo muito forte. Eu sentia que eu não sentia os meus pés no chão. Era como se eu estivesse flutuando, sabe? Assim, e sentia uma sensação que eu nunca senti antes. E eu chorava muito, muito mesmo, e sentia algo maravilhoso demais. E eu até não me sentia indigna, porque eu pensava assim, Senhor, eu tinha orado antes, falando, Senhor, o Senhor se importa comigo. E eu era um trapo. E o Senhor está cuidando de mim o tempo todo. E o Senhor permitiu, eu quero deixar bem claro, quando eu fiquei deficiente, eu fiquei revoltada, sim. Mas depois eu me conformei, porque quando eu fiz uma aliança com o Senhor Jesus, que eu decidi ser uma adventista do 7º dia, eu não almejei recuperar a minha visão, não. Não tive esse desejo. Porque eu pensava, se Deus permitiu a perda da visão, é porque agora eu vou ver diferente. E eu estava diferente. Eu estava olhando para o céu. Eu não via as coisas na terra, mas eu tinha experiência com coisas que eu não estava entendendo. Eram os mistérios de Deus na minha vida. Mas eu tenho outra certeza, que esse milagre aconteceu, porque Deus usou a fé deles para que eu hoje vejo. A senhora está me dizendo que após a oração do Sam, a senhora sentou, vocês adquiriram uma tranquilidade, e a senhora olhou para a irmã Núbia e disse: irmã Núbia, eu estou vendo. O que a senhora disse para ela? Quando nós terminamos, que eu me sentei, fui secar os olhos. E a irmã Núbia tinha ido ao toalete. Quando ela voltou, eu acompanhei ela com a visão. Aí eu fui percebendo, aí foi ficando mais nítido as cores, os detalhes. E quando ela se sentou, eu apontei para ela e falei assim: irmã Núbia, a senhora está com uma blusa preta, um blazer verde e uma saia verde. Aí ela olhou para mim e falou para eles: ela está vendo, ela vê. E aí, novamente, achei que nada de Deus desceu sobre a gente e foi muito maravilhoso. E quanto mais eu limpava as vistas, secava as lágrimas, mais abria a minha visão. E eu pude ver o quanto tinha detalhes ao meu redor que eu não percebia, o quanto é lindo. E todas as vezes que eu chego aqui, vem a lembrança e é muito forte, né? Eu sou adventista tem um ano, eu me batizei no dia 3 de outubro de 2020 e dia 3 de outubro fez um ano, né? Então é tudo assim muito novo, muito... A senhora começou a enxergar a sala, descrever a sala, os móveis da sala. Sim. E cadê a bengala da senhora, irmã? Não uso mais. Virou cajado. Virou cajado. Virou cajado. É para buscar ovelha agora, né, irmã? É para buscar ovelha. Agora eu vou usar da minha casa aqui e a guia. A irmã usava a guia porque ela tinha apenas 10% da visão. E ela precisava da orientação da guia para andar. Hoje ela não precisa mais. A senhora está me vendo, irmã? Sim, estou vendo o senhor, a barba certinha, de a óculos. a senhora usa o relógio no pulso da senhora, irmã? Ele estava guardado há quase 8 anos. Aí, agora,
eu uso. Eu só não vim com ele hoje, porque da minha casa, aqui, como eu vim de madrugada para cá, não é seguro. Eu só vim com a chave mesmo da casa na mão. Porque é um bairro que tem que ter cuidados, né? De madrugada e tal. Então, eu não vim nem de relógio e nem trouxe guia, né? Mas... A senhora foi de madrugada, sem guia, e chegou perfeitamente. Sim, perfeitamente. A senhora vê hoje. Nesse momento. A senhora enxerga hoje. Para a glória de Deus, sim. A senhora foi curada pelo Espírito Santo de Deus. Sim. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo hoje, é o mesmo ontem, é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, e será sempre o mesmo Deus. A questão, queridos, o pastor Edmir me postou uma coisa, eu quero ler com vocês isso. O pastor Edmir sempre é muito pertinente, né? Muito obrigado, viu, querido? Olha o que ele disse aqui, ó. Conheça os milagres de Deus através do profeta Elias. Em seguida, ele diz assim, onde está o Deus de Elias? Você sabe onde é que está o Deus de Elias? Eu sei. Aí o segundo pensamento é, onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? A irmã era cega e agora vê. A glória de Deus. A senhora está feliz? A senhora, quando recobrou sua visão, a senhora disse para Marcelo, eu agora poderei ver a sala 57. Foi isso, querido? Porque ele mandava o link e eu ouvia pelo áudio. Quando tinha alguém para acessar para mim. Agora eu mesmo acesso. Eu vou na bolinha lá, ó, coloco o dedinho, para a glória de Deus. E eu vejo. Agora eu posso acessar as mensagens sem a ajuda de ninguém, somente do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer, eu não sei quanto por cento mais Deus me deu. Mas é mais do que eu mereço. Mas eu sei que Ele é um Deus perfeito e que faz tudo com perfeição e completo. Se Ele me der mais porcentagem do que eu já estou vendo, glória a Deus. Se parar no que está, glória a Deus do mesmo jeito, porque eu posso ser útil. Eu posso cantar na minha igreja. Eu posso ser a carta missionária sábado passado, lendo. E antes eu tinha que memorizar o áudio para falar. Eu não podia fazer detalhes, como lá na igreja é um lugar que eu não tinha muito acesso. Ontem, antes do culto, eu pude varrer a casa de papai. Eu cheguei mais cedo e o Adriano abriu a igreja e ele passou a mão na bolsa e eu falei, eu vou fazer isso, a casa do meu pai também. E eu pude fazer isso, muita alegria no coração. Durante o culto, ficar com as crianças. Que coisa mais extraordinária, né? Eu pude varrer a casa de papai. Isso é demais, né? Isso é demais. Quando a coisa é legítima, irmãos, quando vem de Deus, ele sempre será o centro. Ele sempre será o centro. O ser humano se esquece de si mesmo. Tudo que Deus faz é para glorificar o nome dele. Que coisa extraordinária, né? Eu pude varrer a casa do meu pai. Isso é lindo demais, irmão. Isso é lindo demais. Sabe, queridos, quando alguém diz assim aqui na sala, pastor, eu aprendi a perdoar. É um milagre igual a esse, sabe? Pastor, eu estou mais brando, quando eu falo, eu estou mais calmo. É um milagre igual a esse. Quando alguém tem uma enfermidade, a enfermidade está corroendo por dentro, Deus não dá uma resposta dessa, e a pessoa serenamente espera. É um milagre igual a esse. Quando uma pessoa que foi abusada sexualmente perdoa o abusador. Quando uma pessoa que tinha um pai embrutecido, que trouxe marcas muito profundas negativas, essa pessoa perdoa o pai, perdoa a mãe. É um milagre como esse. Aqui o que a gente ressalta, queridos, não é o que Deus faz externamente, é o que Deus faz internamente. A irmã não via. Ela voltou a ver porque o Espírito Santo a curou, porque o Sam crê, Marcelo crê, a irmã Núbia crê, estão procurando isso. Se Deus não quisesse, ele não teria curado. Porque não é pela crença de imersão de Sam, de Marcelo e de Manúbia que ele cura. Ele usa a nossa fé. Ele cura quando quer, da forma como quer. Ele é autônomo, mas nós precisamos crer. E sabe, queridos, a Igreja Adventista prega milagres.
mas é o milagre da conversão. Nós pregamos as 3 mensagens angélicas. Nós pregamos uma verdade para o tempo do fim. Pessoas preparadas para a volta de Jesus, o maior evento que vai existir em toda a eternidade. A Igreja Adventista prega isso, sonha com isso, vive, mas nós não podemos deixar de crer. E quando esse Deus autônomo quiser agir, ele vai agir, ele vai curar, mas a gente precisa crer, precisa estar no lugar e aceitar a autonomia do Senhor. Não é o Sam, não foi o Sam, foi através do Sam. Não é o Marcelo, foi através dele. Não é a irmã Núbia, foi através da irmã Núbia. Não é você, tem que ser através de você. Mas você tem que crer que Deus pode todas as coisas. Sabe, irmãos? E outro detalhe, pastor. Sim. Eu não achava digno de receber um milagre. Porque eu era perversa, eu não dava ouvido para Deus, eu não dava atenção, eu não parava para atentar às maravilhas do Senhor. Então, eu pensei, vou viver o quanto tempo me restar assim, mas porém agora com aliança com o Senhor, glorificando a Ele e exaltando o nome dEle, e falando e ajudando e evangelizando, entregando um livro aqui, um panfleto ali, e falando que Jesus é bom. Mas eu não esperava que esse milagre aconteceria porque eu me achava indigna. Portanto, na oração, quando a gente estava orando, eu falei, Senhor, perdoa os meus pecados, pois eu sou tão miserável. E o Senhor ainda tem o zelo de me dizer que cuida de mim. E o Senhor tem cuidado de mim o tempo todo. E eu passei esses anos todos, quase 8 anos, com a visão muito ruim, baixa, 10% é cegueira. Eu tenho laudos de médicos particulares, médicos do SUS, que esclarecem ali cegueira irreversível. E o Senhor fazer isso para mim, eu não sou digna de tamanho merecimento, de graça, da graça infinita do Senhor. Ele fez porque a senhora não se achou digna, ouviu a oração do Sam porque ele não se acha digno. O dia que nós nos acharmos dignos e importantes, o Senhor não agirá através de nós. É por nós nos acharmos indignos que ele age, viu? Agora, deixa eu dizer 4 coisas para a senhora, Marcelo, Núbia, Sam, eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque vocês existem. Ei, irmã, a senhora é uma bênção. Agora, com a nova visão que o Senhor Deus vai ganhar almas para Jesus, porque Jesus está voltando. E a senhora já é e continuará sendo uma grande bênção. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Sam. Obrigado, Marcelo. Obrigado, irmã Núbia. Deus os abençoe ricamente.